Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Quero que você abra a palavra de Deus, ou ligue a palavra de Deus, ou abra o aplicativo da Igreja Embaixada e lá dentro você, clica ali, Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Sei que grandes coisas o Senhor tem falado ao nosso coração, principalmente sobre o livro de Hebreus, um livro que define para nós o que é a fé, nos ensina o que Deus pensa, o que Deus deseja de nós em relação à fé. Eu quero deixar uma palavra da parte do nosso Deus ao seu coração. Não costumo dar título para as palavras, mas o título desta palavra é: o justo viverá pela fé. Digo, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 32, declara: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, querido? O autor do livro de Hebreus, nesse texto, ele nos ensina que o justo viverá pela fé. Fé não é o que eu penso. Fé não é o que eu acho. Fé não é o que eu falo. Fé é o meu estilo de vida. O justo viverá pela fé. É a mesma Bíblia que nos ensina: eu te mostro a minha fé pela minha vida. Eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. E a fé diz respeito à maneira que nós temos vivido, tomado decisões, nos comportado. E esse texto ele é muito interessante porque ele nos revela a fé de alguns aspectos até diferentes do que nós estamos habituados. O autor do livro de Hebreus, ele declara que a igreja foi iluminada, abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Mas depois ele diz que essa mesma igreja, ela passou por tribulações e combates de aflições. Ele louva o povo que alcançou um favor financeiro dos céus, aleluia. Mas ele honra um povo que também teve os seus bens, ele diz, roubados, despojados, tiveram algum tipo de prejuízo, enfrentaram em algum momento uma crise. Ele louva a oportunidade de liberar o evangelho em liberdade. E ele também louva a oportunidade de ministrar o evangelho em prisões. Ele diz que em todas essas circunstâncias é necessário ter paciência.
para que possamos manter o nosso coração sempre firme na eternidade, no tempo que está por vir. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a fé não se trata única e exclusivamente de triunfar, de vencer. Fé, querido, não é para que nós tenhamos vitória 100% do tempo em nossas vidas. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Quem já conquistou vitórias pela fé aqui, levanta a mão. Mas quem já enfrentou dificuldades, mesmo com fé, levanta a mão. Oh, aleluia. A gente levantando as duas, o pé. É comigo. Fé, querido, não se trata apenas de ganhar. Também não se trata apenas de perder. Tem gente que acha que fé é só para os momentos de dificuldade. Fé não é apenas ganhar, tampouco fé é apenas perder. Fé é um fundamento para que mesmo em momentos de vitória ou de derrota eu não me corrompa. Fé é para que a vitória não me torne alguém soberbo, confiante demais, altivo, marrento. E a fé também é para que nos momentos de crise, de dificuldade, eu não me torne uma pessoa amarga, mal-humorada, desanimada, pessimista. Há pessoas que, quando ganham, se corrompem. E há pessoas que, quando perdem, também se corrompem. Por isso, fé é algo que Deus nos deu, para que possamos viver a nossa vida nessa terra sem se corromper. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi a contentar-me com aquilo que eu estou vivendo. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, eu posso. Diga mais forte, eu posso. Todas as coisas, todas. Diga todas, naquele que me fortalece. A gente só gosta dessa última parte. Mas o que Paulo está dizendo? Eu tenho fé, meu irmão. E eu sei passar necessidade. Com fé, eu sei ter abundância. Com fé, e eu posso ter muito, e eu posso ter pouco, e eu posso todas as coisas, e eu continuo firme. E eu continuo firme. A fé me permite anunciar em todas as circunstâncias da minha vida aonde está a minha esperança, aonde está o meu coração. A fé, ela é e ela sempre será um firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Ela é um fundamento. O fundamento serve para dar estabilidade, segurança. O fundamento me permite construir algo com segurança. Olha o que Jesus nos ensina. Ele reúne a igreja e ele diz o seguinte: quem é a pessoa mais sábia da igreja? Vou dar um tempo para você pensar. É o que Jesus pergunta. Quem é a pessoa mais sábia de toda a igreja? E agora? É quem leu mais vezes a Bíblia? É quem ora mais? É quem tem um título? É quem tem um cargo? É quem tem a posição? É quem está dando aula nas escolas? E Jesus diz o seguinte: eu comparo a pessoa mais sábia dessa igreja à pessoa que construiu a sua vida sobre a rocha.
E no dia de sol, a casa está sobre a rocha. Mas ele diz, e vem a tempestade. E vem, querido. E vem o vento. E vem a inundação. E vem a tormenta. Mas a casa que tem um fundamento, ela permanece firme em dias bons e em dias maus. E aí Jesus faz uma outra pergunta: quem é a pessoa mais tola da igreja? Mas entenda algo, o tolo não é o burro. Porque o burro é o ignorante. E Deus não considera o tempo da ignorância. O burro, ele não sabe o que fazer, ele não entende. O burro é aquele que diz, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O burro, ele está confuso, ele não sabe se ele casa, se ele compra uma bicicleta. Ele não tem conhecimento de Cristo, de Bíblia, de vida com Deus. Ele é o ignorante. Então esse não está na história. Jesus fala sobre o tolo. Quem é o tolo? O tolo é aquele que poderia fazer a coisa certa. Ele poderia colocar um firme fundamento, mas ele prefere fazer as coisas de qualquer maneira. Então o tolo é assim, Deus abençoa ele com algo bom. E diz, cadê o fulano que sentava ali? Não, ele comprou uma fazenda. Está andando de cavalo hoje. Então o tolo é assim, cadê aquela pessoa que estava ali? Não, furou o pneu do carro dele essa semana, ele ficou bravo com Deus e disse que não volta mais. Então o tolo é aquele que o dia bom e o dia mau o corrompe. O tolo é aquele que não tem a sua vida fundamentada sobre a rocha. Por que um homem chamado Jó está na Bíblia? É só para nos ensinar o que está no coração de Deus. Porque Deus está ali batendo um papo com o diabo. E Deus e o diabo fazem uma aposta. O diabo diz, é lógico que Jó é membro da igreja embaixada e está sempre ali, e serve, faz as escolas, e é um cara fiel, é lógico. O senhor não para de botar dinheiro no bolso dele, o senhor não para de dar saúde para ele, a família é perfeita, os filhos são perfeitos, ele nem sabe o que é SPC, Serasa, desemprego, crise. É lógico, aí é fácil ser membro da igreja embaixada, e Deus diz, não, eu te mostro que o fundamento do meu servo está em mim e não em circunstâncias. E Deus olha para o diabo e diz, não mata o menino, mas o resto, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Ele perde todos os bens, todos os recursos. Todos os seus filhos morrem no mesmo momento, no mesmo dia. Ele é coberto de tumores do topo da cabeça à planta dos pés. Ele perde absolutamente tudo. E a mulher de Jó olha para ele e diz, pelo amor de Deus, marido, amaldiçoe a Deus, fique bravo com Deus, reclame com Deus, murmure com Deus, deixe de ser crente, deixe de ser tolo. Ele responde o quê? Você está louca, mulher? Deus dá, Deus tira. Deus continua sendo santo. O que quer dizer a palavra santo? Aquele que não muda. Um firme fundamento. E Deus libera sobre aquele homem o dobro de bens que ele tinha. Quem gostaria hoje de ter o dobro de bens que tem? Quem gostaria de passar pelo que Jó passou? Nossa, acho que eu nunca vi um braço baixar tão rápido. Baixou o dele ou da esposa junto. Baixa logo, mulher. Vai que passa um anjo aí e vê essa mão levantada. Entenda que os processos que nós enfrentamos nessa vida é para que prove o nosso coração, para que possamos anunciar onde está a nossa esperança. Posso falar de Paulo? Paulo, ele vai entrar em um barco, vai fazer uma viagem, mas, aleluia, porque havia um homem de Deus ali, um profeta Ágabo.
E esse profeta, quando Paulo vai entrar no barco, diz: espera aí. Ele tira o cinto de Paulo, ele balança assim, e diz: assim diz o Senhor, o dono desse cinto, se entrar nesse barco, vai morrer. Se você vai fazer uma viagem com a sua família, o pastor Michael te liga e diz: se você entrar nesse carro, você vai morrer nessa viagem. O que você faz? Você cancela a viagem, guarda o carro na garagem, desfaz as malas, sobe no altar e conta testemunho. Deus ia me matar e Deus me livrou da morte. Pois Paulo olha para o profeta e diz: se necessário for, eu estou pronto. Não apenas para viver pelo Evangelho, mas para morrer pelo Evangelho. E de fato, Paulo entra naquele barco. E é a última viagem que ele faz. A fé nos dá dignidade para enfrentar circunstâncias boas e difíceis. Vamos para a história de José. José na Bíblia é um tipo de Cristo, é uma figura importante. José tem a revelação de um sonho. E aquele sonho mostrava que sobre a nação do Egito viriam 7 anos de muita prosperidade. Em nome de Jesus, que assim seja sobre a sua vida, querido. Que Deus traga não apenas um dia, não apenas um mês, não apenas um ano, mas que Deus traga 7 anos de grande prosperidade sobre toda a sua vida. Mas no mesmo sonho, José tem a revelação que viriam 7 anos de fome. Tanto que Faraó olha para José e diz: pô, ainda bem que tem um cara cheio do Espírito Santo aqui. Porque tem um decreto da parte de Deus, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. E somente alguém de fé pode nos ensinar o que fazer. O que José fez? Será que José jejuou e orou para que fossem 14 anos de prosperidade? Sim ou não? José fez campanha dizendo: está amarrado em nome de Jesus toda a fome no Egito. Vou destronar principados e potestades e não vai ter tempo ruim, é só tempo bom. O que aquele homem fez? Durante os anos de prosperidade, ele poupou. Durante os anos de dificuldade, a Bíblia diz que ele compra os bens das pessoas, ele compra depois as casas das pessoas. E quando as pessoas não tinham mais o que vender, ele diz: eu compro você como meu escravo. E ele compra o mundo inteiro para Faraó. Fé não é apenas a sabedoria que nos ensina a viver tempos de prosperidade. Mas fé é a sabedoria que nos ensina que mesmo em momentos de dificuldade, Deus pode ser glorificado na sua vida. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu creio que cada homem e mulher que está aqui essa manhã, você pode ter fé para ser uma pessoa muito sábia nos tempos de crescimento. Mas em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que cada um deles, mesmo em momentos de dificuldade, podem continuar crescendo. Podem continuar empreendendo, podem continuar avançando, podem continuar glorificando o nome de Cristo. Fé é um firme fundamento para que não importe aquilo que nós venhamos a atravessar nessa vida, nós tenhamos dignidade para isso. Lucas 22:31 diz: disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirme os seus irmãos. Jesus chama Pedro para o gabinete pastoral e diz: Pedrão, aconteceu algo. Nessa madrugada, o diabo apareceu para mim e disse que quer a tua vida. Ele quer a tua vida. E ele quer cirandar. O que é uma ciranda? É uma peneira. Então, assim, o diabo disse que vai peneirar a tua vida para ver onde está o teu coração. Pedrão, conhece a história de Jó? Conheço. Então, eu imagino que no coração de Pedro, ele tenha pensado assim: pô, o diabo apareceu para Jesus. Jesus deve ter amarrado ele, dado uma surra, mandado ele embora, mandado ele voltar para o abismo.
Está tranquilo. Se o diabo apareceu para Jesus pedindo a minha vida, Jesus deve ter mandado ele embora. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedrão, então o negócio é o seguinte. Eu estou orando por você para que você tenha fé. Porque você vai enfrentar umas guerras aí na mão do capeta. Mas não preocupa, Pedrão, porque a única coisa que você precisa é fé. Fé é a certeza da nossa vitória. A fé anuncia que em momentos bons ou maus, a minha esperança, ela sempre está em um lugar chamado eternidade. Se Deus disse que irá me colocar lá, Ele irá me colocar naquele lugar. E eu encerro com isso, Hebreus 11, 32. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, declara: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos mortos, pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Galeria dos Heróis da Fé. Também gostamos sempre da primeira parte do texto, que diz: pela fé, muitos fecharam a boca dos leões. Aleluia. Isso é Daniel, meu irmão. Mas pela fé, alguns foram comidos pelos leões. Em nome de Jesus, um dia a gente vai lá no Coliseu, caravana da Igreja Embaixada. Isso é turismo de crente, sabe por quê? Porque o Coliseu era um lugar onde os cristãos eram devorados pelos leões dentro da arena. História da igreja, lugar de mártires, e o texto declara: pela fé, alguns fecharam a boca dos leões, e pela mesma fé, outros foram comidos pelos leões. O texto diz: pela fé, alguns escaparam do fio da espada, pela fé, alguns morreram pela espada. Pela fé, muitos mortos ressuscitaram, e pela mesma fé, alguns não aceitaram a ressurreição, porque há momentos, eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém, há momentos, querido, que a vida glorifica a Deus. Há momentos em que a morte glorifica a Deus. Há momentos em que vitórias maravilhosas glorificam a Deus, mas há muitos momentos de dificuldade que glorificam a Deus também. Momentos de alegria apontam para o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os momentos de tristeza apontam para Ele também, anunciam onde está a nossa esperança. Apontam aonde está o nosso fundamento. Eu quero, querido, eu tenho temor em dizer, quero te garantir, em nome de Jesus, algo hoje. Eu quero penhorar a minha palavra e te garantir algo hoje. Ou Deus instantaneamente, nessa manhã, está te entregando a solução dos seus problemas. E você vai dizer: uau! O milagre está em minhas mãos, o milagre aconteceu, a porta foi aberta, eu consegui um emprego, a provisão financeira me alcançou, minha família foi restaurada.
Eu te garanto que ou Deus te entrega hoje, em nome de Jesus, instantaneamente o que você precisa, porque esse é o nosso Deus. Ou Deus te trouxe aqui essa manhã para te dar fé, para firmar os seus pés em um lugar firme, para que você se mantenha de pé, até que essa tempestade passe. A fé nos dá o poder de realizar o milagre aqui e agora. E a fé nos dá o poder de sobreviver e de enfrentar qualquer situação que esse mundo possa colocar diante de nós. Se coloque de pé nessa manhã.